não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O René Guénon, que era, vamos dizer, um iniciado maçom e um dos grandes teóricos da maçonaria de todos os tempos, ele acusa Anderson e Desaguliers de terem sumido com a questão da origem católica da maçonaria. Quer dizer, um maçom de primeiríssimo plano está acusando os fundadores da maçonaria moderna de ter varrido para baixo do tapete um elemento importante da história e inaugurado, portanto, esta fase do indiferentismo religioso. Mas, por outro lado, se não fosse esse indiferentismo religioso, como é que poderia o René Guénon estar falando tanto de Islã dentro de um contexto maçônico? Não seria possível, né? Então, de certo modo, a obra do René Guénon se torna possível dentro da esfera maçônica graças a esse erro que ele atribui aos fundadores da maçonaria moderna. Digo maçonaria moderna porque, de fato, a maçonaria remonta a muitos séculos antes, através das corporações. Corporações eram organizações de profissionais de uma certa área, por exemplo, médicos ou construtores, pedreiros, né, empreiteiros, como nós chamaríamos hoje, que transmitia então aos seus membros não só as técnicas do ofício, a ciência, né, que eles iriam praticar, mas também a sua formação religiosa, tá certo? E especificamente, isto é o lado mais interessante da coisa, transmitiu os segredos de ordem material que veiculavam em si um conteúdo de ordem espiritual. Se nós perguntarmos, mas por que foi justamente a corporação dos pedreiros ou empreiteiros, isto é, a futura maçonaria, que adquiriu um prestígio maior que as outras? É simples, porque a arquitetura, se você lê no livro clássico do arquiteto romano Vitruvius, a arquitetura é a arte que reúne todas as ciências. Você, para ser arquiteto, você precisa saber aritmética, geometria, física, medicina, ecologia, tudo. Quer dizer, a arte da construção é uma espécie de ciência universal, entende? E por isso mesmo ela adquire um prestígio muito maior que as outras. Então, é notório, vamos dizer, que até uma certa fase na história, que nós chamamos de Idade Média, todo o conhecimento esotérico dessas organizações estava, por assim dizer, consolidado em pedra. Você pega qualquer catedral gótica, Notre Dame, a Catedral de Chartres, Catedral de Reims, etc., você vai ver todos os elementos da astrologia, da alquimia, da geomancia, todo o simbolismo natural está todo ali. E então isso quer dizer que até esta época esses conhecimentos de ordem esotérica não eram tão esotéricos assim. Eles estavam assim à disposição de todo mundo. Uns entendiam, outros não entendiam, uns se interessavam, outros não se interessavam. Mas se você quisesse aprofundar isso, você se aprofundava. Só existe o pequeno detalhe. Bom, peraí, eu estou pulando. René Guénon então acreditava que
o Ocidente tinha entrado num caminho destrutivo por perder a noção da espiritualidade e especificamente por perder o esoterismo. Só tinha sobrado o exoterismo católico ou protestante, reduzido, portanto, a regulamentos de ordem moral, por assim dizer. Dizia ele, nem por isso essa religião perde sua legitimidade. É uma religião revelada, ela mantém a sua autoridade, etc., mas ela está em versão diminuída. E a única maneira de restaurá-la é reinjetar nela o esoterismo. E o esoterismo só sobrou, diz ele, só restou no Ocidente através destes últimos remanescentes das iniciações de ofício, que são a maçonaria companheirária. Por outro lado, a maçonaria companheirária também se desgastaram muito, perderam muito do seu alcance espiritual e se reduziram, por assim dizer, a um ritualismo oco. É isso? Olha, eu tive a ocasião de verificar isso aí, porque uma vez eu escrevi um artigo sobre o simbolismo maçônico na flauta mágica de Mozart, e imediatamente vários grupos maçons se interessaram pelo negócio e me chamaram para fazer conferência. E eu cheguei lá e eu vi que os caras não entendiam absolutamente. Eu nunca fui maçom na minha vida, mas eu tinha estudado o negócio. Eles não entendiam lufas do simbolismo maçônico e muito menos das doutrinas metafísicas da maçonaria. Fiquei espantado com aquilo. Portanto, o negócio tinha virado mesmo um ritualismo exterior. Então, eu na época tinha um colega no movimento astrológico paulista, que era um líder dos astrólogos paulistas, que era um sujeito importante na maçonaria, e eu ficava muito espantado de perceber que ele não captava a diferença entre aquilo que o René Guénon chama de ocultismo, que é um fenômeno especificamente europeu do século XIX, e o esoterismo. Quer dizer, o ocultismo entra aí, espiritismo, teosofia, antroposofia, eubiose, todo este esoterismo popular, por assim dizer, que o René Guénon abominava e que ele achava que tinha que ser destruído para poder restaurar o verdadeiro esoterismo. E eu vi aquele sujeito e falei, pô, mas ele é um cara importante na maçonaria, como é que ele não pega esta diferença, que é básica, né? Também eu tive contato com outro sujeito, que é um camarada também importante na maçonaria, ao qual eu fui pedir ajuda para restaurar, para divulgar os livros, reeditar e divulgar os livros do Mário Ferreira dos Santos. Numa das aulas seguintes eu vou mostrar, vamos dizer, o elemento esotérico no Mário Ferreira dos Santos, que é de uma riqueza extraordinária. E daí o sujeito empinou o nariz e falou, não, mas o Mário tinha esse negócio esotérico, quer dizer, não vai pegar bem no meio universitário. Eu falei, mas e você não é esotérico, meu Deus do céu? Você é maçom, cara? Que raio de maçom é você que não tem esotérico, não tem esoterismo, né? E a conversa parou por aí. Então, isso quer dizer que os meus poucos contatos que eu tive com a maçonaria real mostraram que eles estavam muito abaixo do nível que o René Guénon estava colocando os problemas. Mas, enquanto isso, é claro que em Roma prosseguiam as discussões sobre a possibilidade de uma reintegração da maçonaria na Igreja Católica, e invariavelmente, depois de muitas discussões, a conclusão era, não dá. Não dá, porque a maçonaria tem certas doutrinas que são hostis à revelação católica e cristã de modo geral, então não dá para aceitar. Toda hora essa discussão começa e recomeça. O grande defensor da ortodoxia cristã da maçonaria é um discípulo do René Guénon, chamado Jean Tourniac. Os livros dele são maravilhosos, mas no fim das contas tem a conclusão de falar, você não convenceu os caras, essa que é a verdade, né? Então, evidentemente, o simples fato do indiferentismo religioso da maçonaria a torna absolutamente incompatível com a religião católica, restando saber se esse indiferentismo ele tem algo a ver com as raízes maçônicas antigas ou se é uma invenção do Anderson e Desaguliers. Eu acredito nesta última hipótese. Então, observando o que ele chama a crise do mundo moderno, e que ele descreve em termos, às vezes, até proféticos, no livro Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, onde tem, vamos dizer, vislumbres quase
brilhantíssimos, quase proféticos, e ao mesmo tempo tem erros monstruosos, né? Um dos acertos é ele prever a desaparição do dinheiro impresso, que agora nós estamos vendo. Agora isso já é uma proposta discutida abertamente nos círculos globalistas, né? Ele vê que o Ocidente afundou tanto na decadência e na perda da espiritualidade que ele não tem mais como se consertar a si mesmo. Ele precisa de uma intervenção. E essa intervenção pode tomar basicamente duas formas. Primeiro, a restauração da Igreja Católica sob a orientação de mestres espirituais orientais, que, em princípio, diz ele, conservaram todo o legado esotérico. E segunda hipótese, a primeira não funcionar, islamizar tudo de uma vez. Então, nós vemos que o René Guénon tentou influenciar os meios católicos através de uma série de artigos brilhantíssimos que ele escreveu para a revista Regnabit, quer dizer, reinarás, nos anos 30, 20 e 30, onde ele tentava, através da interpretação dos símbolos cristãos, restaurar uma espécie de consciência esotérica entre o seu público, especificamente clerical, mas que a partir de um certo ponto ele desiste disso e ele muda para o Egito. E no Egito ele se islamiza completamente. Não que ele tenha se convertido ao Islã, essa noção é totalmente absurda. Na esfera esotérica não existe conversão. Tá certo? Então, se você é um praticante sufi, você está livre para praticar os ritos da religião que você quiser, isso não vai fazer a menor diferença, porque o que interessa não é a casca, é o núcleo. Então, o próprio Muhyiddin Ibn Arabi, que foi o maior dos mestres sufis, ele dizia: o meu coração é ao mesmo tempo uma mesquita, uma sinagoga, uma catedral católica, um templo budista, etc, etc. Isso que não quer dizer que exotericamente ele não continua sendo um muçulmano ortodoxo. Então, todo este diagnóstico e a solução que o René Guénon propõe são baseadas no conceito de esoterismo e exoterismo calcado no modelo islâmico. Então, vendo as coisas por esse lado, falaram, existe o exoterismo, existe o esoterismo, perderam o esoterismo, portanto virou somente a casca, e mesmo as organizações esotéricas que restam estão numa decadência desgraçada. Então o que nós temos que fazer? Temos que dar um jeito nisso. Então, diz ele, temos que preparar uma elite espiritual ocidental a partir dos ensinamentos dos, diz ele, mestres orientais qualificados, especificamente islâmicos, sufis, tá certo? Quer dizer, o sufismo, para ele, é como uma espécie de boca de funil, onde todos os ensinamentos esotéricos de todas as épocas vão confluir. O René Guénon acredita piamente na existência de uma tradição primordial, quer dizer, uma religião originária, seria, por exemplo, a religião de Adão, tá certo? Que teria depois se diversificado em formas exotéricas diferentes, conforme as exigências do lugar e da época, portanto, adaptando-se às condições sociais, históricas, etc, etc. Então, a diferença entre as religiões adviria somente da diversificação de diferentes condições civilizacionais aqui e ali, e ela em si mesmo não teria significado espiritual nenhum. Aí se realizaria aquilo que dizia o Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge, quer dizer, as religiões se diferenciam apenas no seu aspecto mais externo e visível, mas por dentro todas estão levando ao mesmo lugar. Não existe, de fato, nem o mais mínimo sinal histórico de que essa religião primordial tenha jamais existido. Não tem nada, absolutamente nada. Quanto mais você rastreia, você já vê diferenças desde o início, né? Mas, de qualquer modo, ele acreditava nisso. E acreditava que a versão mais pura da doutrina primordial estava conservada na tradição hindu, especialmente nos escritos de Shankaracharya, o grande comentarista da revelação hindu. Mas que o hinduísmo tem este problema, ele só pode ser praticado por quem nasceu na Índia, você não pode exportá-lo, não existe conversão, tá certo? Então, o que representaria de fato a força viva
do esoterismo no século XX seria apenas a tradição islâmica, as tarikas, o sufismo, né? Então, embora o René Guénon, ele, na maior parte dos seus escritos, ele utilize o vocabulário hindu, tá certo? Ele não está tentando levar ninguém para o hinduísmo, tá certo? Mas a única via aberta, segundo eles, são ou as iniciações ocidentais restantes, decadentes ou quanto sejam, como maçonaria companheirária, ou o sufismo. Não há outra coisa. Existem resíduos, diz ele, de esoterismo, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, em torno do Monte Athos, existe uma série de ritos iniciáticos que continuaram sendo praticados ao longo do tempo. Mas também tem este problema, a religião ortodoxa é uma religião estatal, né, cujo chefe é o Tsar. Então não tem, vamos dizer, a expansão dela não faz muito sentido. Isso, por exemplo, com relação especificamente à Igreja Ortodoxa Russa. A grega eu não sei exatamente como é que é. Então, somando tudo, só tem uma solução. Ou os islâmicos têm que dar uma injeção de esoterismo na Igreja Católica. O René Guénon não queria nem ouvir falar de protestantismo. O protestantismo para ele era totalmente herético e inválido. Ele não aceitava nem o protestantismo nem o budismo. Para ele, eles saíam do tronco da tradição primordial e não eram válidos. Embora tivesse, não quer dizer que não produzam nenhum conhecimento espiritual válido, não é? O que deu, inclusive, muita discussão entre ele e o Schwann. O Schwann, talvez por ter nascido num meio protestante, ele defendia a legitimidade esotérica de certas correntes protestantes. Isso foi um dos motivos de conflito entre Schwann e Guénon. Tá certo? Especificamente, o Schwann achava que há certas formas de espiritualidade que são próprias do povo alemão, só servem para o povo alemão, e que isso justificava historicamente certas correntes protestantes. O Guénon não queria nem ouvir falar disso aí. Então, analisando as coisas assim, só tinha solução: ou uma injeção de esoterismo islâmico na Igreja Católica, ou a destruição da Igreja Católica e a islamização do Ocidente. Nos anos 50, quando o Guénon muda para o Egito, casa com a filha talvez o cara que fosse o principal, o sheik sufi islâmico na época, Eli Sherkeber, tem filhos egípcios, né, e vive a vida islâmica 100%. Isso para mim significa que ele tinha desistido da outra possibilidade, porque ele rompe qualquer contato com os meios católicos a partir daí. Então ele diz, bom, eu acreditava que fosse possível isso, mas não deu, então agora sobrou só, né, o Islã. Quando nós vemos, ou seja, quando o Fridtjof Schwann era um pintor suíço, tinha muito interesse em esoterismo, essa coisa, e ele não sabia o que fazer da vida, e um dia ele estava pensando nisso e ele vê uma cavalgada de árabes no meio da rua. Um monte de árabes com turbante, etc, etc. E ele entende aquilo como uma mensagem dele, ele vai para a Argélia, e na Argélia ele entra numa tarika que era dirigida por um dos mais célebres mestres espirituais da época, e recebe ali as iniciações. E quando esse sheik morre, ele e alguns outros têm um sonho no qual ele se torna o sheik. Uma parte acreditou nisso, outra parte não acreditou, mas ele virou o sheik daqueles que acreditaram. E ele volta então para a Europa, se instalando em Lausanne, Suíça, e com o seguinte lema: eu vou islamizar o Ocidente. Quando nós hoje avaliamos a influência que o Schwann teve sobre figuras de primeiríssimo plano da intelectualidade, da política e das finanças europeias, você vê que a islamização do Ocidente começou muito por cima, né? Quando eu tive contato com a tarika por uns dois anos, naquela época eu vi que estavam começando
estava começando um certo intercâmbio entre o Martin Lynx, ou Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, que era o segundo no comando da Tariqa do Shum, e o Príncipe Charles. Sobretudo a partir de um livro maravilhoso que o Lynx escreveu, The Secret of Shakespeare. Primeira edição chamada Shakespeare in the Light of Tradition, depois The Secret of Shakespeare. Provavelmente o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare, mostrando todo o conteúdo esotérico, simbólico das peças de Shakespeare. E quando veio uma segunda edição, esse livro veio com um prefácio do Príncipe Charles. Eu falei, opa, peraí. Quer dizer que eles estão trocando figurinha, de algum modo. Mas isso foi 30 anos atrás. É isso? Ao longo do tempo, o Príncipe Charles vai assumindo cada vez mais uma defesa aberta do Islã, se torna o grande protetor do Islã. Fala, claro que isso foi influência do Martin Lynx. Porém, se você fala em influência, agora, um sheik sufi não fica procurando influência sobre os outros. Ou o sujeito vira discípulo dele, ou nada. Quer dizer, quem não é discípulo simplesmente não tem acesso a essas coisas. Então, para mim, se tornou claro que o Príncipe Charles havia se tornado um membro da Tariqa, tá certo? O que significa que ele não tinha aderido ao Islã exotérico. Isso é muito importante, né? Mas ao Islã esotérico. E nesses dias, trocando umas figurinhas com o grande historiador esotérico maçônico Angel Miller, eu recebi uns artigos que confirmavam isso. Quer dizer que o Príncipe Charles havia aderido ao Islã na versão do Guénon, já tinha se tornado uma coisa conhecida e banal na Inglaterra. Todo mundo sabe disso, não há mais dúvida, né? Quer dizer, não é questão de discutir, não, ele virou muçulmano, não virou muçulmano. Não, eu estou falando do nível esotérico, onde as coisas simplesmente não se colocam assim. Não quer dizer que ele se converteu ao islamismo. Mesmo que entre numa tariqa, não quer dizer que você se converteu ao islamismo. Isso aí tem páginas e páginas do Guénon e Schuon mostrando que na esfera esotérica não existe isso de conversão. A conversão é um elemento próprio do exoterismo, né? E então pouco interessa se converter ou não, o fato é que ele é o membro da Tariqa, e o membro da Tariqa faz o que o sheik manda. Mesmo que ele continue exotericamente numa religião completamente diferente, como era o caso do Rama Kumaraswamy. Rama Kumaraswamy era filho do Ananda Kumaraswamy, que era um indiano nascido na Índia, hindu praticante, que muda para os Estados Unidos e continua sendo hindu. Onde quer que ele vá, ele está com a religião dele. E o filho dele nasce nos Estados Unidos, portanto não pode se integrar no hinduísmo. O que o Rama Kumaraswamy fez? Seguir a Igreja Católica. Tá certo? Mas, seguindo a Igreja Católica, era ao mesmo tempo um membro da Tariqa e um dos executores das ordens do Schuon. Passou a vida inteira, chegou a ser professor do seminário, escreveu livros importantes sobre a religião cristã, inclusive The Destruction of the Christian Tradition, a destruição da tradição cristã, que invalida completamente as decisões do Concílio Vaticano II e enuncia uma tese horripilante de que, como a missa se tornou inválida, as ordenações sacerdotais também se tornaram inválidas e que, portanto, simplesmente não há mais padres com menos de 90 anos. Essa tese foi muito bem rebatida por alguns membros da Sociedade de São Pio X. E, bom, como está essa questão hoje? Eu digo, bom, então que deu Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Tá certo? Então a questão ainda está aí, para mim, está em aberto. Eu não sei. Então, estudar estas coisas traz, entre outras vantagens, a de que você tem que se habituar com as palavras não sei. Mesmo porque, uma vez, o Rama Kumaraswamy me disse o seguinte: olha, nesse negócio de esoterismo, toda pergunta tem duas respostas, sim e não. Eu falei, agora o negócio complicou, Isso quer dizer que, bom, certamente existe uma resposta e ela será, como diz o Cristo, ou sim ou não. Porém, não sabemos, e às vezes temos que passar a vida inteira sem saber e aguentar o nosso estado de ignorância, o nosso estado de dúvida. Eu sei que para a maior parte das pessoas o estado de dúvida é insuportável por mais de 2 segundos. Você tem que ter uma resposta logo para acalmar. Então pega qualquer uma e adere àquilo. Mas se você quer estudar essas coisas a sério, você vai ter que se conformar com o seu estado de dúvida por muito tempo. Até hoje, por exemplo, pergunto: você acha que o mandato do Papa Francisco é válido? Fala, eu não sei.
Se a igreja depender de mim para resolver esse problema, ela está liquidada. Eu não tenho a menor capacidade para dizer uma coisa dessa. Eu espero que seja inválido. Eu gostaria que fosse inválido, mas eu não posso garantir. Tá certo? Então esse homem fez tanto vexame que é melhor que ele não seja o Papa. Porque se ele é, bom, daí a coisa complica mais ainda e eu não sei. Bom, mas analisando as coisas sob a ótica desses conceitos de esoterismo, tal como ele extraiu do modelo islâmico, o diagnóstico final era esse. Quer dizer, o Ocidente está perdido mesmo, ou ele vai cair na barbárie, e os sinais de barbárie são cada vez mais evidentes. Né? É só você ver, esta semana mesmo saiu aí uma pesquisa dizendo que 25% dos estudantes universitários americanos já foram diagnosticados ou tratados como doentes mentais. Quer dizer, 1/4 da população, isso é um problema de saúde pública, evidentemente, né? E quando você vê esse negócio das drogas, pedofilia, etc., irmão, isso já é barbárie, é claro que é. Né? Então, Guénon via essas 3 saídas para o Ocidente: a queda na barbárie, que não é uma saída, evidentemente, ela é o problema, ela não é o nome de uma solução, é o nome do problema. Segundo, a restauração da Igreja Católica sob guiamento islâmico. E terceiro, a islamização explícita. E está na cara qual dessas 3 vias está sendo realizada, está sendo posta em prática no momento. Com um detalhe muito peculiar, é que a imigração islâmica é um dos fatores da barbárie. Epidemia de estupros, assassinatos, etc. Eles não estão curando a barbárie, eles já estão aumentando. Se estão aumentando, vamos dizer, propositadamente para acelerar a decadência, a destruição e depois substituir por outra coisa, ou se estão agindo por loucura mesmo, eu não sei. Mas é isso que está acontecendo. Quer dizer, você hoje só tem essas 2 possibilidades que mal se distinguem uma da outra: a barbárie ou o Islã. Mas esse ou pode ser interpretado em sentido alternativo, tá certo? Ou em sentido da sinonímia. Né? Ou uma coisa ou outra, ou as 2 coisas são a mesma. Não sabemos. Né? Mas esta é a situação atual. Não sei o que o René Guénon diria se estivesse vivo, mas eu não creio que ele estivesse muito animado com os resultados da islamização que se viu até o momento. Então, toda essa questão nos remete de volta ao problema do esoterismo cristão. Eu digo, mas espera aí, será que o René Guénon colocou esse problema de maneira correta? Será que existia ou existe o esoterismo cristão totalmente diferente do que ele está dizendo? E que, portanto, vamos dizer, a Igreja Católica tem em si mesma os elementos da sua restauração, só não apelando a eles por ignorância ou por covardia, ou porque os caras foram vendidos. Não é isso? Bom, esta é uma hipótese que eu vou ter que tratar, vamos dizer, nas próximas aulas. Tá certo? Então, por enquanto, vamos parar por aqui, fazer um intervalo e daqui a pouco eu respondo perguntas. Deu para entender até aqui? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros
precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.